Muito boa noite, caros amigos da Net Rádio Católica. Estamos em direto no canal do Instagram da Net Rádio Católica, mais precisamente em www.instagram.com/Net Rádio Católica. Bem-vindo a todos aqueles que se estão a juntar a nós e, de facto, já temos aqui um amigo que se vai juntar a nós, o Ricardo Ferrara, para realmente falarmos do momento da misericórdia. Este programa que tem estado a ser show na Net Rádio Católica, e vamos desde já dar as boas-vindas ao Ricardo Ferrara, que está neste momento a entrar na Net Rádio Católica. Eu vou aceder agora mesmo. Ricardo Ferrara, estás-me a ouvir? Hello? Vamos aguardar. Ainda não entrou. Agora sim. Agora sim. Tudo bem? Tudo bom? Como é que está? Está tudo. Ricardo Ferrara, agora sim. Tive que baixar um pouco o banco, porque senão iria ficar com a cabeça cortada. Mas boa noite, Ricardo Ferrara, estava eu a dizer. Então, Bem-vindos. Bem-vindo então. Boa tarde para quem está aqui no Brasil, boa noite para quem está em Portugal. Contar uns bastidores. Eu vou contar os bastidores do Emanuel, que o Emanuel, na outra semana ele estava comendo bacalhau e degustando o vinho do Porto. E eu comendo feijoada e caipirinha aqui no Brasil. Hoje ele me disse que ia comer um pastelzinho de Belém. É verdade isso? É verdade, é verdade. Pastel de Belém. Pastel de Belém. Nós estamos precisamente na zona do Pastel de Belém, porque a moita, onde estamos a fazer este vídeo, da Net Rádio Católica, está aí para o ar, está na área metropolitana da Grande Lisboa. E o Pastel de Belém é precisamente de Lisboa, da zona de Belém de Lisboa. É aí, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, é mesmo encostado ao Mosteiro dos Jerónimos, que está a melhor pastelaria onde se produz o pastel de Belém. Ricardo, já estiveste aí, em Belém? Não? Não, ainda não. Ainda não tive a oportunidade de conhecer Portugal, mas se Deus quiser, mais para frente, eu vou conhecer a pátria mãe, conhecer as nossas raízes, né? Aquilo que nos une. E essa língua tão maravilhosa que é a língua portuguesa, né? É a língua mais linda do mundo. Oxalá se concretize isso, e que se for em 2023, nas Jornadas Mundiais da Juventude, tanto melhor, Ricardo. É isso. Com certeza. Vai ser uma oportunidade ímpar, né? Exatamente. Ricardo, neste programa, dia 29 de... É isso mesmo? Dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto. Às 15 horas da tarde, no Momento da Misericórdia. O que é que tens para nos trazer? Então, é do horário das 11 horas do Brasil, né, e das 15 horas de Portugal, a gente sempre faz uma reflexão. Ricardo, eu faço aqui um parênteses para relembrar a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver que 15 horas de Portugal, às 15 horas de Portugal, é onde se celebra a misericórdia. 15 horas é o momento da misericórdia, é por isso que a Net Rádio Católica emite sempre para o ar o texto da misericórdia todos os dias, e é por isso que faz sentido nós termos o momento da misericórdia do Ricardo Ferrara às 15 horas. Às 11 horas da manhã é só por uma questão de fuso horário, digamos assim, porque no Brasil é às 11 horas da manhã. Quer dizer, isto pode tudo mudar, ou pode tornar-se, ou mudar, ou tornar-se uma confusão quando nós estivermos em direto em Portugal e no Brasil. Não é, Ricardo? Sim. E é importante marcar também assim, o porquê falar da misericórdia. Nós estamos num momento, num tempo, em que as pessoas, os indivíduos, os cidadãos, cada vez mais têm se tornado intolerantes, agressivos, não sabem conviver com as diferenças, não sabem se portar. Né? Então devemos falar sobre a tolerância, devemos falar sobre a misericórdia. E aonde encontramos por excelência essa fonte da misericórdia é na própria figura de Jesus. Ele que foi manso e humilde de coração, em toda a sua trajetória, em toda a sua vida, mais do que falar sobre misericórdia, ele foi misericórdia.
Ele agiu com misericórdia. Até mesmo em situações, por exemplo, que ele foi até um pouco mais radical, ele fez isso porque teve misericórdia. Porque ele quis ensinar, porque ele quis corrigir. Então, é esse sentido de a gente refletir sobre a misericórdia, assim, rezando, interiorizando, conversando com Deus, e mais do que isso, a gente encarnar esse conceito de misericórdia, colocar nos atos, colocar o coração nos atos, no comportamento, nas atitudes. Isso só é possível quando a gente muda a mentalidade. Sem mudar a mentalidade, sem mudar os sentimentos, sem deixar se transformar esses sentimentos, não é possível a revolução do ser. Não é possível a revolução interior. Então, nesse sentido, o que é a nossa caminhada, o que a gente vem fazendo é rezar, né, sobre os mistérios da paixão de Cristo, né? E até que ponto essa paixão de Cristo ela está interiorizada no nosso ser. E a partir do momento como que a gente se entrega ao outro. A gente se entrega realmente ao outro ou a gente apenas está no nosso mundinho, enclausurado, fechado, nos nossos egoísmos? Apenas isso. Muito bem, Ricardo. Essas palavras são muito verdadeiras. Eu apoio inteiramente essas palavras e vou de encontro à homilia de hoje, desta manhã, do padre Mário Augusto Sartori, um padre brasileiro. Não sei se já tinhas ouvido falar. Quer dizer, na Rádio Católica, acredito que sim. Mas sim. É um padre também muito conhecido no Brasil. E este padre, na homilia de hoje, que nós, na Rádio Católica, também enviámos para a nossa emissão, nós extraímos um pouco dessa homilia, neste caso uma frase, que vai de encontro às palavras que tu disseste. Eu agora não tenho aqui a palavra, eu acho que tenho aqui, e era capaz de dizer para todos vós que a fé que eu tenho, estas palavras são do Padre Mário Augusto Sartori, a fé que eu tenho, que você quer, vá comprar onde eu comprei. É uma frase para todos nós. Nós temos que aprender com estas pequenas frases. Nós não devemos esperar que nós, enquanto na Rádio Católica, vos ofereçamos as coisas. Nós damos as ferramentas, eu e o Ricardo Ferrara, mas todos vocês que estão a ouvir devem construir o vosso caminho, tal e qual como Ricardo, tu disseste. Todos nós devemos construir o nosso caminho. E depois Deus nos há de chamar para o caminho certo. Falei bem, Ricardo, certo? Falou bem. E na verdade é assim, é aquilo que a gente já vem falando há algum tempo, assim, de não ficar esperando dos padres, das lideranças religiosas, aquilo que é nossa tarefa, aquilo que compete a nós, né? De fazer as leituras da Bíblia, de ler os documentos do magistério, né? Se de repente eu não conseguir ir às missas, que eu faça pelo menos as leituras do Evangelho, porque é contato direto com a palavra de Deus, e se é contato direto com a palavra de Deus, é contato direto com o próprio Cristo. E é impossível você não ser transformado por essa palavra. Não tem como. Exatamente. O poder de Deus, ele transcende as barreiras, transcende as nacionalidades, transcende o digital e a virtualidade. E nos encontra. Ou seja, nós mostramos o caminho, nós os dois, eu na Rádio Católica, o Ricardo Ferrara no seu site e também no Momento da Misericórdia, nós mostramos o caminho, mas vocês, toda a gente que nos está a ver e a ouvir, deve fazer o seu próprio caminho também. Ou então seguir o caminho da Net Rádio Católica e do Ricardo Ferrara. Isso já seria muito bom. Muito bem. E assim, fazendo esse caminho, no caminho, na verdade, na vida, que é o próprio Cristo. Somos convidados a fazer o nosso próprio caminho, nesse caminho, verdade e vida, que é o próprio Cristo. Muito bem. Isso, claro, se não seguem, se não conhecem o Ricardo Ferrara, ou eu, Emanuel Magalhães, ou então o Padre Mário Augusto Sartori, vão ao site da Net Rádio Católica e vejam quem é este padre que nós estamos a falar, ou cada um de nós os dois. Muito bem, Ricardo. Muito bem. O que eu gostaria de colocar também
É que nós estamos fechando o mês de agosto, falamos sobre as vocações, né? Falamos sobre a vocação à vida, falamos sobre a vocação à santidade, essa vocação de sermos plenamente filhos de Deus e sermos assim configurados à pessoa de Jesus Cristo, e também a vocação sacerdotal, religiosa, missionária, os leigos, as famílias. A família é uma vocação que está sendo cada vez mais vitimada e bombardeada pelos meios de comunicação. E a família é o celeiro das vocações. Então acaba saindo daí vocação sacerdotal, religiosa, missionária, outras famílias também. E quando a família vai mal, todo o resto da sociedade, todo o resto do mundo acaba indo mal também. Por quê? Porque a família, é como diz o Catecismo da Igreja Católica, é a célula máter da sociedade. É a célula principal. Então, se tem problema ali na família, há problema na sociedade e há problema em todo o resto também. É por isso que eu gostaria de cantar uma canção que eu gosto bastante, que é que ela está presente no álbum virtual Homem Novo, que ela se chama Limite Superado. Então, assim, nenhuma vocação ela é superior à outra. A vocação sacerdotal ela não é superior à vocação matrimonial, que não é superior à vocação missionária e que não é superior à vocação leiga. Elas são complementares. Elas fazem parte de um grande mosaico. Todos são importantes. Todos têm a sua parcela de contribuição. Todos podem contribuir. Ninguém é melhor do que ninguém. Mosaico. Todo mundo nasceu para brilhar. Por isso que ninguém vence o dom do outro. Você é especial aos olhos de Deus. Estrelas de o mesmo pequenos reflexos de uma grande luz que unindo os dois fazem unidade no mosaico da vida. Cada pessoa é única, cada dom partilhado, limite superado. No jardim do Criador, cada pessoa é flor, cada cor é um som mais perfeito do estrelas brilham mesmo. Pequenos reflexos de uma grande luz que une os dois fazem unidade no mosaico da vida. Cada pessoa é única, cada dom partilhado, limite superado. No jardim do Criador, cada pessoa é flor, cada cor é um som mais perfeito dom.
É essa a mensagem, né? Todos são importantes. Que ninguém se coloque de fora dessa grande missão. Porque assim como nós refletimos no Evangelho, até eu vou dar um spoiler em relação a isso, sobre a discussão das tradições farisaicas, alguns pensavam, por exemplo, que a salvação era apenas destinada a um grupo, ou aos judeus. E nessa reflexão a gente mostra que a salvação, ela não se restringe a um grupo em específico. Ela quer chegar em cada um de nós. Até mesmo aqueles pagãos que não acreditavam em Deus, que tinham outras divindades, que tinham compromissos diversos e não com o Deus verdadeiro, Cristo veio também para eles. A mensagem também se dirige a eles, se dirige a cada um de nós, em particular e especial. Muito bem, muito bem. Ricardo, em termos de sequência do momento da misericórdia, já falámos do horário, já tivemos a música, vamos falar um pouco mais sobre como vamos começar o momento da misericórdia no domingo. Vai começar então com uma reflexão, ou queres contar-nos as reflexões só em síntese, o que é que vai acontecer logo ao início do momento da misericórdia? Sim, então, a gente vai começar assim falando um pouco assim daquilo que nós já havíamos refletido do mês vocacional, falando um pouco sobre a vocação à vida, sobre o chamado à santidade, dar ali um panorama sobre a vocação sacerdotal, religiosa, missionária, as famílias, a vocação leiga. Todas essas vocações, nenhuma é absoluta, mas todas são importantes e são complementares, são essenciais para a vida da igreja. E também nós sempre rezamos, né, pelo fim da pandemia, por aqueles que já partiram, pelas famílias que choram a perda dos seus entes queridos, por aqueles que não conseguem chegar a uma dignidade hospitalar, que não conseguem chegar nem a um hospital, aqueles que agonizam, aqueles que morrem antes, né? Até pelos políticos, para que não olhem o seu partido, as suas vaidades, mas que governem com justiça, que governem o bem comum, lembrando que muitas vezes a corrupção ela não está apenas na parte de cima, ela começa a partir do povo. Muitas vezes o povo é corrupto também e acaba reclamando daquele que está aí em cima, né? Só que no seu micro ele acaba não fazendo muita coisa diferente, ele acaba sendo corrupto também. Eu sei que isso está muito presente aqui no Brasil, acho que em alguma medida em Portugal também, porque nós temos as mesmas raízes, né? As mesmas raízes culturais e as mesmas raízes humanas também, né? Sim, eu posso dizer-te que a corrupção está em todo lado, está em Portugal, está no Brasil, está particularmente aqui na localidade da Moita, onde as pessoas acabam por, quase sem saber, haver aquele mesquinhismo do poder. Portanto, as pessoas querem se mostrar para chegar ao poder, ou seja, querem trilhar um caminho para chegar ao poder sem se importarem de fazer corrupção. Todo o ser humano é corrupto, no fundo. No fundo, nós somos corruptos, quer dizer, todos, entre aspas, com as vidas aspas, mas todo o ser humano é corruptível, havendo algo que lhe interesse. E claro, nós como cristãos católicos, temos que fazer um esforço adicional para pensarmos nas nossas raízes e sermos o máximo justos e sinceros para connosco e principalmente para com o próximo. Ou seja, temos que nos preocupar connosco e com o próximo. Nós, respeitando o próximo, como nós, como eu próprio, então aí conseguimos construir algo comum. É bom que tenhamos isso bem assente. É importante respeitar o próximo, como eu mesmo. Certeza. Isso é um mandamento. Com certeza. E nesse sentido, aqui falando mais sobre os corruptos brasileiros,
Eu vou falar uma coisa que talvez você saiba. Nós temos aqui duas situações. A primeira, por exemplo, o que o pessoal chama aqui de lei de Gerson, que significa, por exemplo, de querer tirar vantagem em tudo. De querer burlar as normas. Quer dizer, eu tenho normas, eu tenho lei, eu tenho que seguir. É válido para todos, é universal, não apenas para alguns. Todos têm que seguir. Mas algumas pessoas acabam arranjando aquele jeitinho brasileiro, você já ouviu falar de jeitinho brasileiro, de querer burlar a norma, né, para querer se dar bem, para querer ter vantagem nas coisas, né? Até porque tem um provérbio que se fala aqui, por exemplo, que o mundo é dos espertos. Mas nem sempre o esperto aos olhos de Deus, ele vai se dar bem mais para frente. Porque, de repente, o que aqui se faz, aqui ele vai pagar. Exatamente. Existe isso em Portugal, Ricardo. Existe. É muito mau. Aqui em Portugal isso tem o mesmo nome, é corrupção. Sim. É algo que ninguém quer saber. Ou seja, é algo que é como tu dizes, o mundo é dos espertos. É como se diz, o mundo é dos espertos e quem faz essa corrupção aqui em Portugal não se quer saber. Ou seja, quanto menos se souber, melhor, para depois se achar o mais inteligente, o mais esperto de todos. É muito mau isso acontecer, é terrível isso acontecer, mas isso existe e temos que fazer o esforço para que isso não aconteça, certo? Temos que fazer o esforço. Mas é uma realidade muito vincada em Portugal e quanto mais pequena é a nossa terra em que vivemos, mais isso existe por causa do poder. Porque o poder é bom, o poder é bom e todos querem lá chegar e não se importam de passar por este ou por aquele. O importante é chegar lá ao poder. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer e não deve acontecer. Principalmente para nós cristãos católicos não deve acontecer. Com certeza. Hoje estou a falar muito. Hoje estou a falar muito, Ricardo. Não, imagina. Não, isso aqui, na verdade, é um diálogo, né? Aquilo que a gente já falava, assim, né? Os políticos, eles não saem de Saturno, não saem de Marte. Eles saem do meio do povo. E o povo também tem os seus momentos de corrupção. Até a gente comentava que aqueles que gritavam Hosana ao filho de Davi, é os mesmos que chegavam e falavam, desce o planeta aí, crucifica. Então, assim, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, porque muitas vezes o povo é utilizado como massa de manobra aí, né? É um instrumento. O povo não é mais que um instrumento para chegar a um fim. E o que aconteceu no tempo de Jesus foi realmente um interesse. Os subsacerdotes serviram-se do povo para chegar a um fim. E é isso que não pode acontecer. Mas isso, na realidade, na prática, aconteceu no tempo de Jesus, acontece aqui também. Acontece em Portugal, acontece em Brasil. É bom que se lembre, né? Ali foi um conluio, um acordo entre a religião da época, que era o judaísmo, e o poder, a corte romana, né? O poder corrompe, né? Se você quiser revelar a condição da natureza humana, dá poder ao homem. Você vai ver aonde que o homem vai chegar. E é estranho, porque naquele tempo os romanos eram implacáveis e seguiam uma regra de ignorar, basicamente, o povo judeu. Ignoravam porque consideravam o povo judeu um povo inferior. Mas, pronto, eles conseguiam, alguém os conseguiu ludibriar. Pronto, podíamos discutir quem é que os ludibriou, mas essa corrupção aconteceu. Algo que não devia acontecer até num povo que era naturalmente implacável, o povo romano. Com certeza. Estamos a falar bem hoje. Estamos a falar bem. Muito bem. Eu espero que estejam todos a gostar, de todos aqueles que estão a ver este direto, esta live, como é assim chamado, estejam a gostar. Eu relembro que este direto, vai ficar no nosso canal do Instagram /Net Rádio Católica, e depois podem ver o Momento da Misericórdia nos nossos canais.
em www.netradiocatólica.com, também em noar.netradiocatólica.com e também em vídeo no YouTube, em Net Rádio Católica, no youtube.com/Net Rádio Católica, no Facebook, facebook.com/Net Rádio Católica, e no futuro ainda há de ser aqui. Faz isso? São contas do Rosário para já. Ricardo, vai-nos dar mais um prazer de escutarmos mais uma música, é isso? Sim? Vamos lá, vamos cantar mais uma para encerrar. Vamos, por aí. A música que eu vou cantar. Qual é a música? A música que eu vou cantar é Sempre é Tempo de Voltar. É uma das lições mais lindas que a gente aprende, por exemplo, quando a gente está diante do coração de Jesus. Porque sempre é tempo de voltar. Olha, estás-me só mais um time out, Ricardo, para eu contar um pequeno testemunho que me aconteceu quando eu fui às jornadas de 2002 em Toronto, lembras-te? Ainda com o Papa João Paulo II. O nosso grupo de Portugal, ficou hospedado na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, nos Estados Unidos. Olha só. Na Parish of Our Lady of Fátima. Isto no coração de Nova Iorque. Foi muito bom. E aí nós fomos acolhidos por uma comunidade portuguesa que, imagina, Ricardo, na altura tinha 5.000 crianças na catequese. Dá a pensar. Eu não sei, aí no Brasil, quantas crianças têm em média a catequese? Tem este número ou menos? Olha, depende, por exemplo, a paróquia, porque assim, tem paróquias que são menores, né? Tem paróquias que são maiores, né? Até falando um pouco da paróquia que eu estava, geralmente assim, tinha umas 30 crianças, 50 crianças, por aí. É mesmo para ficar impressionado. 5.000. Eu fiquei impressionado na altura. Até mesmo na celebração da missa, as crianças brigavam para ver qual delas é que levava a patena. Eu digo-te, eu fui acolitar esta missa das jornadas, lá na paróquia, e tinha uma criança a chorar porque queria levar a patena. Imagina isso. É óbvio, dás logo a patena à criança e ela fica feliz. É uma realidade legal que nós aqui, se calhar, não existe na tua paróquia, não consegues ver isso. Não consegues ver. Eu assisti a isso e fiquei impressionado. E foi por isso que quis contar este testemunho. Porque é importante nós sabermos as realidades que nos distinguem de país para país. Tu falaste de 30 crianças na catequese, aí na paróquia onde estavas, 30 crianças. Aqui em Portugal, se chegarmos aqui na Moita, neste caso, na paróquia da Moita, se chegarmos a 30, é um recorde. Aqui o normal é andarmos aí por volta das 10, 15 e já ficam muito felizes. Imagina isso. Temos estado a perder muitas crianças. É importante que as pessoas tenham a consciência que estão a ser mudadas por causa da pandemia. Isto também fez afastar muitas pessoas das paróquias, das igrejas, e é importante que elas voltem. Porque, com certeza, né? Claro que assim, as pessoas precisam rezar em casa também, né? Mas assim, precisam ter um espaço comunitário, precisa ter a vida sacramental, precisam ir à missa, precisam conviver, né? Sim, porque é importante, ao irem à igreja, acabam depois por pertencer à comunidade local, sentirem-se úteis na comunidade local e depois podem partilhar os seus dons. Cada qual tem um dom para oferecer à comunidade. Uns dão para leitores, outros dão para cantores. Há muita coisa que se pode fazer numa paróquia, mesmo que não seja na celebração da missa. Há muita coisa à parte que se pode fazer. Isso é importante que cada um tenha essa consciência. Nós, cristãos, nós fazemos a nossa comunidade, a nossa paróquia. Nós podemos fazê-la crescer. Ou então, se tiverem condições e meios, podem criar uma net rádio católica, como acabei por criar, e também depois integrar-se na paróquia local.
É também o testemunho que agora que eu vou dar da Net Rádio Católica. A Net Rádio Católica começou por, inicialmente, ir de paróquia em paróquia, poder transmitir, fazer uma transmissão da missa dominical, mas optámos depois, isso era muito bom, nós fazermos isso, era muito bom, apesar dos custos de andarmos sempre tipo saltimbanco. Mas é importante também apoiar a comunidade onde estamos sediados. A Net Rádio Católica, se eu estou na paróquia da Moita, na Diocese de Setúbal, Portugal, é importante também fazer crescer essa comunidade e acompanhá-la. Claro, se eu tivesse mais recursos financeiros, era um bom sonho e algum dia, caso tivesse essa sorte afortunada de me sair mais recursos, fazer crescer outras comunidades e ir de paróquia em paróquia, mas como os recursos também são poucos, é importante crescer uma comunidade como a paróquia da Moita, onde eu estou inserido. Mas, como eu estava a dizer, cada qual, que ponha os seus dons a render na paróquia onde está, porque isso já faz uma boa evangelização para Deus. Tudo serve para honrar e para dar glória a Deus, não é, Ricardo? Com certeza. E o mais importante disso que você falou, por exemplo, é que o padre de vocês, o pároco, dá todo o suporte para que vocês possam fazer o trabalho que vocês fazem, assim, de divulgação da Net Rádio Católica de Lisboa, né? Porque sabemos assim que não são todos os padres que dão esse suporte, né? A gente não pode se iludir. Exatamente. É essa a realidade. Há padres que gostam de aparecerem nas homilias, como nós fazemos. Há outros padres que não gostam. Portanto, temos o padre Silvio Couto, certamente o Ricardo já viste, o padre Silvio Couto. Ele apoia a Net Rádio Católica e dá esse suporte para aparecer nas homilias. Mas já aconteceu, temos nós, aquilo que o Ricardo disse, é verdade. Já tivemos padres que não quiseram que a missa fosse transmitida. Só isso. E aí temos que nos virar para outras paróquias. Isso é uma grande realidade. E temos que respeitar isso. Cada padre está também no seu direito. Não podemos dizer agora que, a favor da transmissão, todos os padres nos autorizam a fazer transmissões. Não é bem assim e é como o Ricardo disse. Temos que respeitar, em primeiro lugar, como cristãos, respeitar cada sacerdote e depois fazer o nosso trabalho. Muito bem, Ricardo, agora. Muito bem. É isso mesmo. Mas, então vamos encerrar então com a música Sempre é Tempo de Voltar. Tive saudade de me encontrar, de mergulhar em meu interior, no coração buscar novo sentido. O tempo passa sem parar, preciso deixar marcas de amor na vida das pessoas que passam na minha vida. Admito que é tempo de crescer nas provas, direcionar minha vida ao eterno, fazendo o reino dos céus aqui começar. Até mesmo na solidão que maltrata, consigo ouvir sua voz suave, me chamando a ser reconciliado. Sempre é tempo de voltar, fazer o que se faz de uma nova forma, recomeçar sem medo de ser feliz. Sempre é tempo de voltar, no poder do Espírito Santo, e acender as chamas dos corações com a luz de Jesus. Sempre é tempo de voltar.
fazer o que se faz de uma nova forma, recomeçar sem medo de ser feliz, sem ter de mudar, o poder do Espírito Santo e acender as chamas dos corações com a luz, com a luz, com a luz de Jesus. Então é essa a mensagem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e mais do que a gente ter fé em Deus, Deus acredita em nós. Deus aposta em você. Deus aposta em mim. É por isso que ele acabou enviando o próprio filho dele para doar a vida dele a você, a mim, para que a gente fosse realmente um outro Cristo no mundo, para amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu, como diz aquela música do Padre Zezinho. Muito bem. Ricardo Ferrara, então, não perder, quem está a ver e a ouvir, domingo, 29 de agosto, como é que é? 11 horas no Brasil, 15 horas em Portugal. 11 horas no Brasil, 15 horas. 15 horas em Portugal. Estamos a falar como se estivéssemos aqui, mas eu estou na Moita, Emanuel Magalhães, tu, Ricardo Ferrara, estás em São Paulo, é isso? Isso aí. Tomando uma caipirinha, comendo uma feijoada e você comendo aí um pastel de Belém. O pastel de Belém. A não esquecer, se ainda não provaram, tem que fazer questão de provar o pastel de Belém, é mesmo muito bom, muito bom. Então, tem uma casa portuguesa aqui chamada Casa Matilde, aqui no Brasil, que vira e mexe eu como um pastel de Belém lá, ó, é muito bom. Exatamente, exatamente. Qualquer dia tem que... Eu é que não tenho aqui, mas qualquer dia tenho que trazer para mostrar o pastel de Belém. A não perder então, neste domingo, 29 de agosto, 15 horas, Momento da Misericórdia, 11 horas no Brasil. E então cá estaremos para ter mais um Momento da Misericórdia que está mesmo imperdível e eu já ouvi. Eu já ouvi, não posso revelar nada, deixo mesmo para dia 29 às 15 horas da tarde. Venham connosco nos nossos canais Net Rádio Católica em áudio, www.netradiocatólica.com ou no ar.netradiocatólica.com ou em vídeo no YouTube e no Facebook. Não esquecer, então, portanto, Ricardo Ferrara, até domingo e depois até à próxima sexta-feira para mais, no fundo, um momento de boa disposição aqui com todos os amigos da Net Rádio Católica, que espero que cresçam, então, para chegarmos mais longe. Esse é o nosso objetivo agora. Com certeza, a gente vai fazer sempre esse esquenta, fazendo a chamada do Momento da Misericórdia, para que realmente as pessoas possam se interessar cada vez mais assim, na intimidade com Deus, na oração com Deus, na leitura orante da palavra de Deus, e mais do que isso, aplicar essa palavra de Deus à minha vida, à sua vida. Ora, aí está. Daí a gente hoje trouxe uma surpresa, não estava no nosso roteiro, aliás, nada está no nosso roteiro, mas fiz hoje questão de trazer testemunhos de vida e parece que isso resultou, não foi, Ricardo? Com certeza. Para a semana, então, é com os testemunhos que nós enriquecemos e para a semana estaremos aqui para mais histórias de vida aqui neste momento de boa disposição. Foi um prazer estar contigo e com todos os nossos ouvintes. Ricardo, muito prazer igualmente. Deus abençoe a todos os queridos amigos da Net Rádio Católica de Lisboa, em Portugal. Estamos longe, mas ao mesmo tempo estamos conectados, estamos juntos no coração de Deus, pelo coração de Jesus. Exatamente. E eu, já agora, mais uma pequena partilha em termos da minha saúde. Eu estou aqui a falar contigo, mas estou com dores também. Para todos vocês, eu tenho um problema oncológico que foi-me dito que era incurável, pelo meu médico oncológico, é incurável, mas que
através de medicação, pode ser possível o controle e não permitir que nódulos, pequenas metástases que têm nos pulmões, fígado e estômago, não cresçam, para que possa continuar a fazer a minha vida. E também vou rezando por isso, Jesus Cristo, para que tudo corra bem. Então, olha só, eu selecionei uma frase para te falar, porque eu sei que você falaria sobre esse seu momento delicado, que não é um momento fácil, que é somente pela graça que você vai conseguir superar isso, sempre pedindo a vontade de Deus, para que Deus te mostre aquilo que realmente você precisa aprender nisso. E que Deus possa te dar realmente a cura do corpo e da alma. Porque, de repente, para a medicina, algumas coisas não são possíveis, mas para Deus, nada é impossível. É por isso que nós estamos rezando por você sempre lá no momento da misericórdia, para que realmente profissionais da área médica possam dar o melhor tratamento possível para que a graça realmente intervenha na tua vida. Gostaria de finalizar falando uma frase para você e para quem nos escuta, de Santo Agostinho, que eu estava estudando hoje a encíclica Lumen Fidei. Eu estava estudando a encíclica Lumen Fidei do Papa Francisco, que foi escrita primeiramente pelo Bento XVI, mas que depois o Papa Francisco acabou por terminar. Né? A frase é o seguinte: o homem fiel é aquele que crê no Deus que promete. O Deus fiel é aquele que concede o que prometeu ao homem. Eu vou repetir. O homem fiel é aquele que crê no Deus que promete. O Deus fiel é aquele que concede o que prometeu ao homem. Então, aquilo que Deus fala se concretiza. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E Deus é fiel ao conceder aquilo que ele promete. É só ver, por exemplo, ali no Magnificat, né? Aquilo que Maria acabou falando, que na verdade é nada mais, nada menos que uma transcrição do Cântico de Ana. Você vê como que Maria era antenada com a situação da sua época, né? Dispersou os soberbos, derrubou os poderosos, né? Dispersou os ambiciosos, né? Elevou os humildes. E foi exatamente isso que Deus fez com Maria, quando Maria deu o sim. Então, cabe a nós respondermos diante de tamanho amor. Porque nas outras religiões, nós vemos, por exemplo, que o homem vai ao encontro de Deus por causa da sede da verdade, a sede do infinito. O cristianismo é o inverso. É Deus que vai ao encontro do homem. O transcendente se torna imanente. Ele adentra na história. E também espera a nossa resposta generosa na nossa liberdade, para que a gente possa ter realmente a experiência concreta, viva e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente possa transformar as estruturas falsas, injustas, opressoras do mundo, como Cristo fez. Sermos outros Cristo no mundo. Muito bem. Muito obrigado, Ricardo Ferrara, pelas tuas ricas, enriquecedoras palavras neste momento. Claro, vou também pensar e meditar essas tuas palavras, não aqui, que estamos em direto, ainda por cima, mas vou rezar e meditar essas palavras muito ricas e também muito generosas. Obrigado, Ricardo, também por ter-te conhecido e por teres agora aqui um programa da Net Rádio Católica. Porque eu penso às vezes, se eu não tivesse conhecido, agora não estaríamos aqui a falar contigo e a falar sobre o programa. Deus às vezes põe-nos as pessoas certas no nosso caminho. E neste momento mais delicado da minha vida, tenho um grande amigo à minha frente. E obrigado por isso. Obrigado a Deus por isso, Ricardo. Amigo, tem uma música do Padre Zezinho que ele fala assim, ó, dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, para a pessoa certa. Muito bem. E também era outro grande homem. E é outro grande homem, o Padre Zezinho.
Muito Padre bem. Zezinho é fantástico. Ele tem, assim, umas sacadas geniais. Ele é o Roberto Carlos da música católica. Nem mais, nem mais. Não ouvi melhores palavras. Muito bem. Olha, Ricardo, já vai longo, mas acho que é muito bem encaixado na Rádio Católica esta emissão. Vemo-nos aqui fisicamente para a semana, no momento de boa disposição, neste momento de boa disposição, que deve ser sempre um grande momento de boa disposição, já percebi isso. E se eu aparecer aqui contigo para a semana, já é uma graça e uma glória a Deus, porque tudo está controlado. E oxalá Deus nos dê a graça de nos encontrarmos ou reencontrarmos aqui os dois. Pelo menos Com isso certeza. já será muito bom. Aí a gente faz esse esquenta do momento da misericórdia. Exatamente. Vamos mesmo precisar e não esqueçam, acompanhem-nos no momento da misericórdia, no dia 29 às 15 da tarde em Portugal ou às 11 no Brasil. Esperamos por vocês, nós os dois. E não se esqueçam, sejam misericordiosos como Cristo foi misericordioso. Nem mais. Não basta rezar o texto da misericórdia e esquecer a misericórdia. Tem que ser misericordioso. Jesus é misericórdia. Isso é mesmo isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os ouvintes. Boa noite. Obrigado. Deus abençoe, tudo bom. Fiquem na paz. Deus abençoe. Até mais. Até mais.